Quero ler com os irmãos apenas um único verso. Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 8, todos juntos. Filipenses 4, 8, leiamos, irmãos. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Vamos orar mais uma vez? Pai querido e maravilhoso, acabamos de ler esse texto da Tua Palavra, que nossos corações estejam completamente abertos agora a recebê-la, que os nossos sentimentos, nossa atenção, nosso senso, todo o nosso corpo esteja agora atento àquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Quebranta o nosso coração, transforma todo o nosso ser. É a nossa oração que fazemos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Palavras de Paulo, quando ele finaliza uma epístola que é dirigida à igreja, se não a mais preciosa, a mais cara ao seu coração, talvez uma das mais preciosas na vida do apóstolo, porque foi uma igreja que caminhou muito e de forma generosa, assistindo Paulo nos momentos mais difíceis do seu ministério. Uma igreja generosíssima, porque é citada algumas vezes pelo próprio apóstolo como uma igreja que se colocou à disposição dele para servi-lo, não só com orações, não só com palavras de encorajamento, mas uma igreja que chegou junto financeiramente, monetariamente, para que o ministério de Paulo fosse um ministério profícuo na divulgação da palavra do Senhor. E Paulo está concluindo essa epístola, e por isso ele diz, depois de todas as instruções dadas, ele usa no início do versículo 8 a expressão finalmente, ou seja, concluindo, terminando tudo aquilo que eu, por escrito, deixei com vocês, agora eu passo a dizer a vocês que deve resumir a caminhada, a trajetória de vocês como igreja de Jesus. Conclui Paulo dizendo que essa igreja devia pensar tudo que fosse verdadeiro, tudo que fosse respeitável, tudo que fosse justo, tudo que fosse puro, amável, tudo aquilo que fosse boa fama, tudo que possuísse virtude e louvor. Isso deveria ocupar o pensamento desses irmãos. E aí, não tem como, no exercício da minha mente, quando eu lembro dessas palavras de Paulo, lembrar de um momento que nós estamos vivendo agora no nosso seminário, que é o momento em que os alunos estão, principalmente aqueles que estão se formando, terminando lá o seu TCC. A maioria deles já concluiu o TCC, né? O trabalho de conclusão do curso, ou a monografia, e já apresentou aos seus orientadores para fazer revisões, para poder agora eles estarem apresentando definitivamente à Secretaria do Seminário para que a banca possa se reunir. E a banca se reunirá em breve para fazer o exame desses nossos irmãos do trabalho de conclusão deles. E a gente orienta, você que terminou um curso universitário, você que talvez seja um orientador também de banca, você sabe que o trabalho de conclusão de curso, ele tem a finalidade
de trazer alguma coisa para a academia, para aquela comunidade acadêmica, sirva de grande contribuição para o desenvolvimento dos estudos, pesquisas, enfim. Mas uma parte importante do TCC, não menos do que as outras, mas é muito importante, é a conclusão. E se o aluno ele pecar na conclusão do seu TCC, ele pode comprometer boa parte do seu trabalho. Isso pode acarretar em perda de pontos, isso é uma coisa muito complicada, porque a conclusão ela serve para responder o problema central de todo o trabalho e para verificar se todo o conteúdo que está ali cumpriu de fato os objetivos da pesquisa que aquele aluno ele fez. Então, a conclusão do curso, a conclusão do TCC é uma espécie de outdoor, de um painel que vai chamar a atenção daqueles que estão lendo, estão pesquisando sobre o material, né? E o pensamento, então, desse aluno precisa estar focado. O pensamento desse aluno, desse acadêmico, ele precisa estar muito centrado na perspectiva de fazer uma conclusão, um arremate final de tudo o que ele fez, para que ele possa, então, justificar a pesquisa feita, justificar os conteúdos que ali estão presentes. E aí, meus irmãos, é muito interessante, porque quando a gente pensa, por exemplo, naquilo que diz respeito a Paulo concluir essa epístola, ele diz, concluindo, finalmente, nós precisamos entender que tudo aquilo que nós temos aprendido e nos tem sido ensinado por palavra de Deus, por Jesus, precisa ter um resumo muito bem amarradinho, muito bem fechadinho, muito bem feito e descrito na nossa própria vida. Nós precisamos entender que a nossa mente ela precisa estar focada, a nossa mente ela precisa conduzir o nosso coração para o exemplo de vida que Jesus nos legou, para o exemplo de vida que Jesus nos deu. E a Bíblia, ela separa muito bem aquilo que é mente e o que é coração. São duas coisas distintas. Porque quando você olha para esse mesmo texto de Filipenses 4, e você olha o versículo 7, o versículo anterior, portanto, ao verso 8, nos diz Paulo que, como consequência de uma vida em que nos submetemos a Deus em oração, quando nós colocamos diante dele toda a nossa ansiedade, todos os nossos medos, todas as nossas incertezas, todos os problemas que procuram nos tirar do foco de caminhar ao lado de Jesus e de vermos uma vida que aponte a glória de Jesus às pessoas, o evangelho da graça de Jesus às pessoas, ele diz assim no versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará, diz o texto aqui, vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, são duas coisas distintas, mente e coração. E aonde que a gente reflete? E aonde é que a gente pensa? Qual é esse? Que lugar é esse? Esse lugar é a mente. Porque a mente, ela é o lugar do raciocínio. É o lugar em que estamos ali meditando, refletindo sobre todo o conteúdo daquilo que nos chega até ela. O coração é a sede das emoções. No coração reside as emoções. As emoções precisam ser dirigidas, precisam ser regidas, precisam ser conduzidas pela mente. Mas a nossa mente, ela precisa ser esse lugar preenchido verdadeiramente com a alegria que vem da redenção da cruz. E por que eu falo de alegria? Porque por 26 vezes nessa epístola de Paulo, escrita aos Filipenses, existem termos correlatos à alegria. Por isso que Paulo vai dizer, alegrei-me sobremaneira quando vocês estiveram preocupados comigo e intercederem em meu favor. Por isso que Paulo, nesse próprio capítulo 4, no versículo 4, vai instar esses irmãos, vai encorajá-los, exortá-los, dizendo, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez, digo para vocês, se alegrem no Senhor. Vários termos sobre alegria vão surgir aqui. E Paulo sabe
que o coração da igreja precisa ser protegido por uma mente que esteja cheia do conhecimento de Cristo, que precisa ter as características de Cristo que estão descritas aqui para nós nesse versículo 8, porque Cristo é verdadeiro. E nós precisamos pensar no que é verdadeiro, porque Cristo é respeitável, e nós precisamos pensar no que é respeitável, porque Cristo é justo, e nós precisamos pensar naquilo que é justo, porque Cristo é bem afamado, é de boa fama, e nós precisamos pensar naquilo que é de boa fama. Cristo é puro, nós precisamos pensar nas coisas que são puras. Cristo é amável. Nós precisamos ter em mente as coisas que são amáveis. E ele diz mais, aquilo que é virtuoso, aquilo onde há louvor por excelência. E Cristo, ele é o ser no universo mais digno de louvor, mais digno do reconhecimento de toda a sua grandeza, de todos os seus atributos. Paulo está dizendo para esses irmãos, eu estou concluindo a minha fala, o meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso, na caminhada com vocês, eu estou dizendo aqui, finalmente, concluindo, não deixem que o coração de vocês, que as emoções de vocês sejam conduzidas por tudo aquilo que esteja fora do que eu estou dizendo a vocês, que deve ocupar a mente de vocês, o pensamento de vocês. Por que Paulo está dizendo isso? E não é de forma desproposital. Porque ele termina a carta falando de um problema, falando de um conflito, falando de um desentendimento interno dentro da igreja dos Filipenses. Paulo abre esse capítulo 4, se você verificar comigo, ele diz assim, portanto, irmãos, é o que ele diz aqui, irmãos amados e muito saudosos, Paulo está preso em Roma, Paulo está com saudades daquela gente, mas Paulo ficou sabendo, Paulo tomou conhecimento de um problema de relacionamento muito sério dentro dessa igreja. Ele diz assim, meus irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Aí ele diz assim no versículo 2, rogo a Evódia e a Sintique que pensem, harmonizem o pensamento, as ideias, a mente de vocês, irmãos, em Cristo Jesus. Porque elas não estavam pensando concordemente. Elas estavam longe uma da outra em termos de amizade. A amizade estava mexida, enfraquecida. Será que isso é uma novidade ou isso é apenas um privilégio da igreja de Filipos? Claro que não. Nós vivemos isso em nossas igrejas. Problemas de relacionamentos. Pessoas que não pensam mais concordemente ou de forma em concordância com o outro. Pessoas que se afastam do outro. Pessoas que já não têm mais um entendimento na caminhada com o outro. E por que isso acontece? Isso acontece justamente por causa do que Paulo termina fazendo esse apelo, porque não há um pensamento sobre os ajustes da verdade que podem fazer com que eu compreenda o outro e eu volte a me associar ao outro, eu volte a ter aquela empatia com o outro, a falta da verdade, que Paulo diz aqui, a falta do respeito, a falta daquilo que é justo, porque eu não posso apenas usar de justiça, da minha autojustiça para condenar o outro, eu preciso também fazer uma análise da minha própria vida. Fazer aquela oração que Davi faz, lá no finalzinho do Salmo 139, quando ele diz assim, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho. E aí, irmãos, a gente precisa refletir como é que a gente pode viver, como a gente pode obter essa mente de Cristo. Como é que a gente pode obter essa mente de Cristo? A primeira coisa que a gente encontra aqui é Paulo dizendo, olha, finalmente, irmãos, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. E ele diz, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aí ele diz no verso 9, o que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Paulo está dizendo o seguinte, vocês precisam ter em mim um exemplo, imitar. Por quê? Porque Paulo imitava Jesus. Porque Paulo era um discípulo de Jesus. Ontem os jovens tiveram aqui uma reunião abençoada e abençoadora. Jovens do presbitério de Madureira, jovens do presbitério de Guanabara, membros da nossa igreja, irmãos, olha que coisa linda, falando sobre discipulado.
nós aprendemos que o verdadeiro discípulo é aquele que se parece com o seu mestre. E se você quer ter a mente de Cristo, você precisa imitar a Cristo. Imitar a Cristo não é nada mais, nada menos do que reproduzir fielmente o que Ele é e o que Ele faz. É você se inspirar no exemplo de Jesus. E Paulo se inspirou no exemplo de Jesus. E aqui, inclusive, em Efésios, capítulo 5, versos 1 e 2, o próprio Paulo ensina a igreja dizendo: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Sabe por quê, irmãos? Paulo está preocupado em dizer para essa igreja, e nós precisamos hoje entender isso, porque essa deve ser a nossa preocupação, que as nossas ações são afetadas pelas coisas que habitam a nossa mente. Tudo aquilo que habita a sua mente, eu não estou falando de coisas que estão no seu coração, porque o que vai para o seu coração passa pela sua mente. Nada desce ao seu coração sem passar pela sua mente. E nossas ações são afetadas pelas coisas que habitam, sim, os nossos pensamentos. E é por isso que Paulo adverte aqui os seus leitores para que eles se concentrem nas coisas que resultarão numa vida correta, numa vida que espelha realmente o caráter de Deus. Porque essas coisas vão trazer paz de Deus para a nossa vida. Por isso que no versículo 7, desse mesmo capítulo 4, ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Mas para isso, a sua mente e o seu coração precisam estar focados nas coisas do alto, conforme está lá registrado em Colossenses 3, versículo 1 até o versículo 3. Nós devemos pensar nas coisas que vêm lá de cima. Porque se nós não fizermos esse exercício, se nós não tivermos essa disciplina diária, nós vamos ser daqueles tipos de crentes que vão estar sempre pensando que a vida cristã é uma monotonia, que a vida cristã ela é algo que nos cansa, que nos enfada, que o estar participando das coisas de Deus, seja na igreja, ou as coisas que são propostas para fora da igreja, para evangelizarmos, para testemunharmos de Jesus, essas coisas elas não vão dar em nada. Porque a nossa mente não está sendo treinada, não está sendo disciplinada a pensar nas coisas que edificam, nas coisas que são verdadeiras, respeitáveis, justas, puras, amáveis, cheias e plenas de virtude. Há um texto nas Escrituras, esse texto está para nós ainda em Efésios, capítulo 4, quando Paulo diz assim: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andem vocês mais como andavam os gentios, na vaidade da sua própria mente. Olha o que Paulo está dizendo: os gentios andavam ou andam na vaidade da sua própria mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Aí o que é que Paulo diz? Sabe o que é que causa isso? Pessoas que estão vivendo na igreja como se fossem gentios, como se fossem pagãos, como vivessem ainda a realidade do mundo através de suas vidas. Paulo diz assim: os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza, porque não aprenderam de Cristo. Mas vocês não aprenderam assim a respeito de Jesus. Paulo usa de uma ironia. E Paulo diz assim: se é que vocês têm de ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. O que é que Paulo está dizendo para você e para mim nessa manhã? Você e eu precisamos imitar Jesus. Se a gente quer ter a mente de Cristo, nós precisamos imitar Jesus. Mas não para por aí. Porque não basta apenas imitarmos Jesus. Nós precisamos todos os dias entender que imitar a Jesus Cristo requer de nós, na vida ordinária, a renovação do nosso entendimento. Então você precisa, além de imitar a Jesus, você precisa dia após dia renovar o seu entendimento. Talvez você pergunte: pastor, como é que eu vou fazer isso? Muito simples. Você precisa viver em santidade, através de uma vida de santidade. Os adolescentes da igreja tiveram recentemente o Acampa Dentro aqui com a gente. E o tema deles foi Romanos 12. Romanos 12, 2. Também a gente pegamos o versículo 1 para trabalhar. Trabalhar em cima do filme Divertidamente 2. Eu achei muito legal. Foi uma benção o trabalho dos adolescentes. E uma coisa que a gente olha,
usando um pouco daquilo que foi dito aqui quando estiveram reunidos, é justamente o texto de Romanos 12, 2, quando Paulo diz: e não se conformem com este mundo, mas vocês devem se renovar pela renovação, transformar pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, aqui diz o texto bíblico. Então, quando eu santifico a minha vida, quando eu estou separando a minha vida em oração, em leitura e meditação da palavra, quando eu estou querendo viver mais submisso ao Senhor, quando estou dedicando mais do meu tempo ao Senhor, irmãos, nós estamos tendo nosso pensamento renovado pelo Espírito Santo. E toda a nossa disposição mental, entenda isso, toda a nossa disposição mental, ela vai mudar e vai deixar de pensar nas coisas que são desse mundo. Nós vamos deixar de ficar dando tempo para os atrativos desse mundo. E aqui eu não vou listá-los, você sabe muito bem de coisas que são distratores na sua caminhada da fé. Coisas que estão ocupando muito mais o seu tempo do que o tempo que você deveria ter de meditar nas Escrituras e ter um tempo de qualidade com o Senhor, de separar tempo para estar na casa do Senhor. A nossa mente vai sendo embotada por coisas que são prejudiciais porque estão diametralmente opostas à vontade de Deus. Quando nós estamos realmente pensando tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo onde há um louvor existe ali naquele lugar. Nós estamos, de fato, meus irmãos, tendo um pensamento renovado pelo Espírito Santo. A nossa cabeça, a nossa mente, ela passa a entender como funciona o reino de Deus. E a gente começa a ver que as nossas atitudes mudam na nossa relação com o outro, na nossa relação com as pessoas lá do trabalho, as pessoas estão com a gente na academia, as pessoas estão com a gente lá no curso de idiomas ou qualquer outro lugar, na família, elas vão perceber isso. Porque nós estamos aprendendo, estamos colocando em prática o redirecionar do nosso olhar para Jesus. Porque nós estamos pensando nas coisas que vêm do alto, que vêm de Jesus. Aquele que é o nosso padrão, aquele que é a nossa referência. Dessa forma nós vamos viver como Ele deseja. Gosto muito do texto de Efésios 4, 22, 24, que diz assim: e quanto ao trato passado, vocês devem se despojar do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis pelo Espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Irmãos, nós precisamos aprender a ter o nosso olhar posto em Jesus. Nós precisamos não só aprender a imitar Jesus, nós precisamos renovar o nosso entendimento todos os dias e buscarmos ter comunhão com Jesus. É Ele quem pode mudar a nossa forma de viver, melhorá-la a cada dia. Em último lugar, além de você imitar a Jesus e de renovar o seu entendimento a respeito das coisas de Deus, devem ocupar a sua mente, o seu pensamento. Aquilo que nós vimos ontem aqui, no encontro com a juventude, sobre o discipulado, nós precisamos demonstrar às pessoas o quanto somos parecidos com Jesus. As pessoas vão ser atraídas a Cristo através dos discípulos de Cristo. Eu sou discípulo de Jesus, eu tenho prazer em imitar o meu mestre. Ontem nós usamos até aqui um adágio que era muito usado nos dias de Jesus com relação à prática do ensino dos rabinos para os seus alunos. E essa prática dizia o seguinte, é um ditado, que se alguém quer se tornar como seu rabino, como seu mestre, deve se deixar se empoeirar pela poeira que vem das sandálias do seu mestre. Porque quando você é um discípulo apegado ao seu mestre, você anda tão junto dele que o pó da sandália dele, ao final do dia, tanto você andar junto a ele, aprendendo dele, aquele pó cobriu o seu corpo. Nós podemos usar aí como metáfora, usar como símbolo, estarmos cobertos, empoeirados do conhecimento de Jesus. De tanto andar com Jesus. E as pessoas vão ver, opa, ele tem algo nele, ela possui algo que eu não tenho.
esse conhecimento de Cristo. E nós precisamos demonstrar o quanto somos parecidos com Ele. É interessante que as falas de Paulo aqui, nessa carta aos Filipenses, não propõem uma fórmula, uma forma de fugirmos da realidade e nos levar a fingir, por meio de pensamentos otimistas, né? A vida vai melhorar. Você já ouviu isso? Vai dar tudo certo. E já deu certo. Paulo não trabalha essas palavras positivas aqui. Paulo não oculta as dificuldades. Paulo não esconde os desafios. Nós sabemos que a vida, ela por si só já é difícil, já é complicada. E nós temos visto que isso está aumentando a cada dia. E principalmente para nós que nos locomovemos nesse mundo como filhos de Deus. Estamos vivendo a cultura do cancelamento, a rejeição. Mas a igreja foi rejeitada no passado e vai ser ao longo do tempo. Aquele que quiser viver a vida, diz as Escrituras, de forma piedosa, exercendo a vida cristã como ela deve ser vivida, você vai ser rejeitado. Vão olhar atravessado para você. Agora, com quem você quer se tornar parecido? Com aquele que traz do céu a plenitude do conhecimento de Deus para que ocupe o seu pensamento, ocupe a sua mente? Ou você quer ter a sua mente embotada com os costumes e valores desse mundo? O objetivo de Paulo aqui nessa carta, ele está concluindo mostrando isso, é o quanto nós, enquanto servos de Deus em Cristo Jesus, precisamos lembrar que aquilo que é bom aos olhos de Deus não vai necessariamente precisar passar a ser objeto de busca do nosso coração. Do contrário, nós iremos refletir muitas coisas, menos a imagem de Jesus. Nós precisamos estar ligados nisso. Eu gosto muito de uma frase de John Stott, quando ele diz assim: o testemunho é o que pode ser usado para comprovar a veracidade ou existência de algo, a prova. E aí ele faz um link com a expressão de Paulo lá, escrevendo em Atos, capítulo 20, versículo 24, quando Paulo diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Paulo está demonstrando às pessoas o que Jesus não somente fazia na sua vida, mas quem era Jesus através da sua vida. E a pergunta que eu faço a você nessa manhã: você tem visto as pessoas observarem você, o que você fala, o que você faz, a forma como você age e reage? Você percebe que as pessoas estão vendo diferença na sua vida, porque você faz a diferença por ser um discípulo de Cristo, por ser um imitador de Cristo, por ter a sua mente cheia, plena do entendimento de Cristo Jesus. Porque você pensa em tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo em que há virtude, aonde há o louvor. Isso tem ocupado o seu pensamento? Então, esse tem sido a sua conduta, o seu testemunho. Você está de acordo com aquilo que diz lá 1 João, capítulo 5, versículo 11, quando diz: o servo do Senhor. E o testemunho é este. E é isso que deve ocupar a nossa mente e deve levar a nossa vida a fazer as coisas que apontam para a glória de Deus. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Se você está em Cristo Jesus, a sua mente está sendo ordenada por Jesus. Isso não quer dizer que em algum momento você vai falhar. Não vai falhar. Em algum momento você vai deixar fazer aquilo que é correto. Você vai fazer o que é correto, mas você vai errar. Você vai tropeçar, você vai pecar, porque você é limitado, como eu sou.
Mas a graça de Cristo vai te sustentar, por quê? Porque você está buscando imitar a Jesus, porque você está buscando renovar a sua mente pela palavra de Jesus, e você está demonstrando às pessoas que agora você tem uma nova identidade em Cristo Jesus, e o seu pensamento agora está sendo transformado e guiado por Ele. E o que vai para o seu coração, e o que vai para as suas emoções, vai ser justamente aquilo que você tem se alimentado na sua mente com a palavra de Cristo. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero convidar você